Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da DBA-OCM. Eu sou o Carlos, seguindo a nossa série aqui de podcasts voltado ao workshop de administração de banco de dados. Para você que quer compreender, entender melhor ali os elementos envolvidos na administração do banco de dados. E hoje vamos falar sobre parâmetros de inicialização do P-File e SP-File. Para esse bate-papo, eu vou chamar aqui o Oswaldo e vamos entender ali o papel e a importância, né, desses parâmetros. Boa tarde, Oswaldo. Tudo bem? Fala, Carlos. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Já vimos aí a necessidade de conhecer a arquitetura, né, do banco de dados. E nesse podcast, vamos falar um pouco aí de um tema importante, né, que faz parte ali do gerenciamento da instância de banco de dados, né, que é tratado, inclusive, né, dentro do workshop ali de administração, que são os parâmetros de inicialização do Oracle. Vamos dar uma visão ali para o pessoal do que são esses parâmetros de inicialização dentro do Oracle, né? E para que serve, né? E a sua importância? Vamos lá, então. Vamos aí tentar tirar as dúvidas do pessoal aí com essa parte da arquitetura, né? Sim. Bacana é isso. Nós conversamos ontem sobre arquitetura, alguns elementos, e os arquivos de inicialização do Oracle também fazem parte da arquitetura. Então, é assim, para quem de repente está ambientalizado com outros sistemas operacionais, vamos fazer aqui uma comparação. O Windows, por exemplo. O Windows, quando você liga o seu computador, ele começa a carregar o Windows, ele tem um sistema operacional por trás. E ele carrega um arquivo de inicialização, no caso lá o config.sys. No Oracle Database não é diferente. Quando você vai iniciar o seu banco, ele faz o quê? Ele faz a leitura de arquivos de inicialização. O que tem nesses arquivos de inicialização? Ele tem parâmetros dizendo, por exemplo, quanto está sendo utilizado de memória, quais são os processos que estão sendo utilizados, por exemplo, né? Por exemplo, onde estão os control files, que são arquivos de controle do banco, né? E para tudo isso ele utiliza aí esse arquivo que se chama Server Parameter File, mais conhecido como SP-File. Então ele é um arquivo de parametrização. O Oracle lê, pega todas aquelas informações e começa a carregar o banco de dados. Legal, né? E é interessante fazer essas comparações porque até facilita, né? Como o banco de dados ele é um sistema, basicamente, né? Então, ele, como um sistema operacional que você falou, ele precisa, né, desses parâmetros, né, para ele poder operar, saber o que ele tem que fazer na hora certa. Então, de fato, ali, ele é importante, né? Então, já que sabemos aí do que se trata, né, essa parte desses parâmetros de inicialização e como são vitais ali para um funcionamento do banco de dados, também é legal entender, né, como funcionam essas modificações desses parâmetros, né? Sim. Os parâmetros do banco de dados, eles são subdivididos em dois tipos. Nós temos os parâmetros dinâmicos e os parâmetros estáticos. Qual que é a diferença? Você está lá logado no seu campo, no seu banco de dados. Se você for fazer alguma alteração num parâmetro dinâmico, a nível de sessão, você vai conseguir fazer essa alteração tranquilamente, normalmente com o comando alter session. Já os parâmetros estáticos, a alteração que vai ser feita normalmente com o comando alter system, ela vai ser alterada, porém, ela só vai ser habilitada quando você reinicializar a instância do banco de dados. Então, a diferença básica é essa. Os parâmetros dinâmicos, você consegue fazer uma alteração em tempo real, né, com o banco online, e ele já naquele momento, de imediato, ele já aplica aquela alteração, e já o estático não. O estático você precisa fazer uma reinicialização no banco. Tá? Então, essa é a diferença básica aí dos dois parâmetros. Como é que eu fico sabendo qual parâmetro que é estático, qual parâmetro que é dinâmico? A partir até da documentação do Oracle, normalmente onde nós pesquisamos, lá você tem informações de algumas views. O que são as views? Elas determinam algumas informações importantes para você fazer algumas alterações. Então, existe uma view que chama a $parameter, que ela mostra quais são os parâmetros que são estáticos e quais são os parâmetros que são dinâmicos no Oracle Database. Então, você faz uma consulta, poxa, esse parâmetro aqui eu consigo fazer uma alteração já de imediato.
ah, não, esse daqui ele é estático, só vou conseguir fazer e eu vou ter que reinicializar a minha instância. Então, acho que deu para entender um pouquinho, né? É assim, você tem esses dois tipos de parâmetros e para você descobrir qual é estático, qual que é o dinâmico, você faz uma consulta nas views internas do sistema. E é interessante saber disso, porque gera bastante dúvida no pessoal, né? Ao mesmo tempo que você fala assim, não, eu posso alterar com a instância correndo, né? Ou somente reinicializando, né? Alterando ali para depois surtir um efeito, ou nos dois ao mesmo tempo, né? Então a galera no comecinho ali acaba se confundindo bastante, mas é relativamente algo simples ali depois que você de fato ali Isso. entende, né? O escopo da modificação, né? Quando ele fica mais claro ali, até no modo visual, né? Quando você mostra isso daí, eu acho que causa um pouco mais de tranquilidade no pessoal. Inclusive, assim, Carlos, complementando, né, o que você falou, é importante realmente saber onde fazer as pesquisas, né? A documentação do Oracle ela é muito completa, né? Inclusive, a documentação da Oracle você pode fazer um download da documentação, além de você verificar online, né? É só uma observação. Mas é assim, por quê? Você precisa identificar, às vezes você faz uma alteração, depois você vai fazer uma transação ou qualquer outra operação, poxa, mas eu acabei de alterar, como é que não está funcionando a alteração que eu fiz? Então é importante você identificar se aquele parâmetro de alteração que você fez, se ele é estático ou se ele é dinâmico. Então a documentação da Oracle ajuda muito para que você for fazer esse tipo de identificação. E até complementando essa parte da documentação, é o que a gente fala para todo mundo, né? A documentação faz parte ali como posso falar, da sua ferramenta de trabalho, né? Ela É tem o que seu estar ali do seu dicionário de lado. bolso, né? É o seu dicionário Exato, de bolso. exatamente. É o primeiro lugar que você tem que ir buscar sempre é dar uma olhada exatamente na documentação, né? Ver o que a Sim, documentação fala para depois você tentar outras alternativas, né? Porque a é isso documentação a gente mesmo. sabe que ela é bem complexa ali no sentido de ter bastante informação, né? Tudo basicamente que você precisa ali saber sobre o banco, ela tá lá, né? Você tá lá disponível, né? Você tem que só ter o costume, né, de utilizá-la ali como parte do dia a dia, né, do trabalho ali Sim, como consultas. Legal. é isso mesmo. E também, né, quando iniciamos ali uma instância de banco de dados, qual arquivo ela considera ali para carregar esses parâmetros de inicialização? Então, o arquivo que a instância vai buscar na inicialização é o seguinte: ele é o Server Parameter File, que é o SP File. Ele é um arquivo binário, que só o Oracle consegue fazer as gravações dentro dele, né? Não tem como nós alterarmos com qualquer tipo de editor. Se eu fizer uma alteração, eu corrompo o arquivo. Então, aí eu vou estar prejudicando aí a inicialização do meu banco. Então, é assim, ele é um arquivo binário, estão todas as informações lá, e o Oracle se baseia principalmente nele em primeira vez, né? Na ausência dele, ele vai buscar um outro arquivo que é o pfile, parameter file. Já esse pfile, ele é como se fosse um backup, tá? Ele é um arquivo de texto, sim, editável. Na ausência do spfile, o Oracle busca o pfile para fazer a inicialização. Mas é assim, por padrão, ele sempre vai buscar o spfile. E é importante, né, diferenciar exatamente, muito parecidos os nomes, P-File e SP-File, para você confundir ali e de repente fazer a alteração no arquivo errado é fácil, né? É Então é fácil. sempre importante ali prestar atenção, né? Porque quando a gente fala ali que é um arquivo binário, exatamente, é um arquivo que só o sistema vai poder de fato atualizar, né? Você ali Sim. como um administrador não vai poder chegar nele e fazer alguma alteração, porque senão vai causar uma corrupção, né? E o banco não vai subir. E até por isso que a gente fala que é importante você aprender da arquitetura, né? Para saber o que está fazendo, né? E senão você pode exatamente fazer uma coisa errada e não souber que o banco tá dando erro na hora de subir e não saber por quê, de fato, né? Que Porque caminho às que ele vezes está levando, né? que Que caminho que ele caminho está que está lesando, porque às vezes acontecendo, né? você abriu o arquivo errado, às vezes só colocou um espaço lá e já Sim. invalidou ele por inteiro, né? Então é legal saber disso, né? Para não cometer equívocos ali bobos, né? Que possam. Inclusive, assim, o spfile, quando você faz a instalação do banco, ele está lá no caminho padrão. Se você, de repente, falar, pô, eu quero dar uma organizada aqui nas pastas do Oracle, e aí você pega, muda o local. Se você depois não deixar parametrizado aí para ele buscar no local X, esquece, ele não vai achar o arquivo.
Então, tem que tomar muito cuidado com os arquivos de inicialização, assim como outros arquivos importantes também do banco, né? Sim, e até exatamente, né? Caso você faça ali uma alteração sem querer, né? E ele fique corrompido, né? O banco vai estar funcionando até a hora que você for perceber que precisar alterar, de repente, já também alguma coisa ali, e começar a dar os erros ali e virar aquela bola de neve que acaba, no calor da emoção, dificultando até o troubleshooting ali, né? Para entender o que Sim. aconteceu, né? É assim, é interessante o que você falou, porque nós estamos falando muito de inicialização do banco e dos arquivos de inicialização. Porém, eu estou lá, o meu banco subiu com o SP File, está rodando bonitinho. Ótimo, beleza. Aí eu do nada pego lá o SP File com o banco aberto e deleto o SP File, tá? Aí eu vou fazer uma alteração no sistema. Ele vai dar erro, porque ele já não vai encontrar o SP File naquele momento. Ah, não fiz alteração alguma, tá rodando, estou conseguindo fazer as transações, beleza. Vou dar um shutdown no banco. Ele também vai dar erro, porque o banco utiliza tanto para inicialização quanto o shutdown. Então, na ausência desse arquivo, ele vai dar erro, tanto no start quanto no shutdown. É verdade, né? E é até nessa questão mesmo, né? Que a gente sabe, né, que os incidentes ali, eles podem ocorrer durante a operação do banco, né? Porque às Sim, vezes pode ter muitas pessoas envolvidas ali, então pode acontecer, de fato, ali essa preocupação, né, de você acontecer algum incidente e você perder esse arquivo, né? E tem alguma melhor forma de lidar com isso, então, Oswaldo? tem sim. Aquele P-File que eu citei, que é o parameter file, que é um arquivo de texto, né? Quando você carrega o banco, ele vai aparecer lá o SP-File. Então, qual que é uma das práticas ideais aí? Existe comando dentro do Oracle para você fazer uma cópia do SP-File em um arquivo P-File. Né? Então, é interessante você pegar e já fazer essa cópia logo que você levanta o banco, e aí deixa lá o arquivo SP-File. Ah, aconteceu algum problema, corrompeu o meu SP-File, apaguei meu SP-File, mas eu tenho o P-File, que é o arquivo de texto. Eu consigo, a partir de comando, fazer com que o banco dê um start a partir do P-File. Então, ele vai ler o arquivo de texto e vai levantar o banco. Mesmo assim, pensemos no seguinte: eu subi o banco com o P-File. Está funcionando normal o meu banco. Porém, qualquer tipo de alteração no sistema, eu não vou conseguir fazer. Ao contrário do SP-File, o Oracle não grava no P-File. Ele vai gravar as informações na memória. Mas depende da informação, você não vai conseguir. Então, qual que é a prática correta? Deu problema no SP-File, sobe o banco pelo P-File e aí faz o processo inverso. Você utiliza o P-File que está na memória do banco para criar o novo SP-File. E aí, assim, você reinicializa o banco em cima do SP-File correto. É legal, e é importante isso que você falou de saber exatamente quando você subir ali pelo P-File, dependendo das alterações, só vai ocorrer o quê? Na instância, no momento que Sim. está correndo ali, né? Que não adianta você tentar alterar parâmetro que não é dinâmico, porque o banco não vai escrever, né? Vai dar erro, e você às vezes vai ficar meio perdido ali sem entender por que antes funcionava em um e do outro modo não funciona, né? Então Então, é bem importante saber fala disso. assim, poxa, mas eu fiz uma alteração, como é que ele não está deixando gravar, né? Uhum. O Oracle, ele tem lá os pontos Hora, que, os erros, né? O Hora traço tal, traço XYZ lá, o código, mas ele, pela documentação, mais uma vez, você consegue identificar o porquê desse erro. Agora, se você for só pelo o erro que foi dado lá, você não vai conseguir identificar por que ele não está conseguindo salvar, a menos que você já tenha uma prática com o banco, né? Sim, muito bom. E a gente sabe que tudo que está ruim pode piorar, né? Então, pensando Sim, ali naquele pior cenário possível, né? Que pode acontecer, quem está dentro da área de tecnologia sabe, né? Que cenários ali adversos acontecem e a gente tem que estar sempre preparado, né? E se eu muito. perder ali o P-File e o SP-File, eu ainda tenho alguma solução, tenho alguma saída, consigo recorrer em algum lugar? É uma pergunta que é bem pertinente, né? Fala, nossa, perdi o SP file, não tenho cópia em P file, não tenho nenhum dos dois arquivos, o que eu faço? O que você faz é o seguinte: existe um arquivo, um recurso aí do Oracle, que ele grava logs.
logs de transações, logs de inicialização. Então, é o alert log. O alert log ele vai gravar essas informações em arquivo tracers, que nós chamamos, né? O que você vai fazer? Você vai abrir esse arquivo trace, no começo desse arquivo vai ter a informação lá, ó, essa daqui é a instância, ele está utilizando tanto de memória, ele está utilizando esses processos, ele está utilizando o control file que está no o arquivo de controle, né, que está no caminho tal, e várias outras informações do parâmetro de inicialização, que na verdade é um resumo do que estava dentro do SP-File ou do P-File. Então você faz o quê? Utiliza um editor do sistema operacional, um VI, por exemplo, entra lá no VI do Linux, abre esse arquivo do alert log, copia aquele trecho, abre um arquivo novo e joga essa informação para o arquivo novo. E depois salva na extensão de um P-File. Você está criando um arquivo de texto, um arquivo P-File. Como eu disse lá atrás, o P-File é um arquivo de texto, então você pode fazer a gravação. A partir desse momento, você já tem uma cópia do P-File, que foi gerada a partir do alert log. Aí você consegue subir de novo o seu banco. Você sobe o seu banco a partir desse P-File que você criou, gerado a partir das informações que você colheu do alert log. Subiu o banco, você salva de novo um novo SP-File. Então é assim, não tem o SP-File, não tem o P-File, nem tudo está perdido. Existe ainda uma salvação. Muito bom, Oswaldo. E a gente sabe, né, que às vezes sabe, ter esse conhecimento, né, é o que vai te tirar ele daquela situação difícil, né, que às vezes é a pressão do dia a dia. A gente sabe que trabalhar com banco, né, principalmente bancos ali que são grandes, né, a pressão para aquilo aí estar sempre disponível, né, sempre acessível é grande, né. Sim. E às vezes um simples erro, né, dessa questão de P-File, SP-File ali, pode gerar um estresse grande, né, se você caso... A gente espera que nunca aconteça, né, esse tipo de pior cenário possível, mas é aquela situação, né, a gente tem que estar preparado para tudo, né, para qualquer eventualidade ali que aconteça, né, a gente possa agir e agir de forma rápida, sabendo o que está fazendo e onde saber onde buscar a informação, né. Inclusive assim, né, Carlos? É até um assunto para outro podcast, mas aí nós vamos à parte de privilégios, né? Porque você não pode sair dando o privilégio de DBA para qualquer usuário, né? Então, pô, a pessoa vai lá, às vezes, ela está incumbida de fazer uma determinada tarefa, só que ela está com um poder, um privilégio para mexer também nos arquivos de inicialização. Pô, numa dessa aí você pode comprometer totalmente o seu banco, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Pessoas ali têm muito mais privilégios do que necessário e acaba podendo gerar incidente, né? Que é até os casos aqui que a gente está aproveitando para relatar, né? As possibilidades. Você vê como é interessante, né? Arquitetura, puxamos o assunto da inicialização, os arquivos que fazem parte da arquitetura, nós já estamos puxando na parte lá do esquema do usuário, privilégios, uma coisa vai ligando a outra. Vai ligando a outra, isso é interessante. E existe ali alguma boa prática que podemos usar no dia a dia ali sobre P-File, SP-File? Sim, a boa prática é como seus registros, seus dados lá do banco de dados. Manter um backup. Acabei de instalar um banco novo, vai lá, já cria o P-File, vai lá, já faz um backup do SP-File e do P-File, né? Se houver possibilidade aí, até coloca num outro local, num outro disco, né? Porque também erros de hardware podem acontecer. Então, como você faz um backup do seu banco de dados, você também tem que fazer um backup, como boa prática, dos arquivos de inicialização. Principalmente quando você for fazer alguma alteração. Vou ter que fazer uma alteração nos parâmetros do sistema, nos parâmetros de inicialização do sistema. Faça um backup antes. Então, não é porque eu fiz um backup hoje, por exemplo, dia 4 de julho, que eu vou sair mexendo em alteração amanhã, depois da manhã, não. Amanhã eu tenho que fazer um outro backup de novo antes de eu fazer a alteração nos parâmetros do sistema. Quando for daqui 3, 4 dias, preciso fazer uma outra alteração nos parâmetros, faz um backup novamente. Então, assim, o backup é a melhor prática, também para os arquivos de inicialização. Isso é legal, né? Que eu sempre falo, né? Backupware, né? Isso aí a gente nunca pode esquecer, né? Sim. Mas legal. Vimos aí que
importante, né, a gente fazer backup desses arquivos antes de qualquer tipo de manipulação. E outra dúvida que o pessoal pode ter é quantos arquivos de inicialização eu posso ter ali por instância, né? Tá, uma instância ela vai ter um SP-file e, se constar também, um P-file. Para cada instância, você tem um arquivo de inicialização, o binário, que é o padrão, e pode ter o de texto, que é o P-file, né? Ah, arquitetura multitenant, como é que vai funcionar? Eu tenho lá 10 PDBs. Lembre-se que cada instância tem um arquivo SP-file ou um P-file. Então, assim, mesmo que eu tenha lá 10 PDBs, eu tenho um arquivo somente. Um arquivo SP-file ou um P-file para aquela instância. Casos de ambientes mais avançados, como o hack, por exemplo, DataGuard, processo de DataGuard, aí já é um outro assunto, né? Então pode fugir um pouquinho dessa regra aí. Mas uma single instance, você tem aí um SP file e talvez um P file para cada instância realmente. E é legal entender isso, né? Porque a gente vê que isso é um assunto abrangente, né? A gente está falando aqui um pouquinho exatamente da parte de administração básica, mas ele perdura ali também por outros aprendizados de hack, que nem você comentou, DataGuard, né? Que precisa ter esse conceito básico ali bem definido, né? Para saber utilizar o porquê que ele existe, para poder exatamente conseguir fazer outros tipos de soluções ali que tem dentro de hack e tem dentro também de DataGuard, né? Sim, sim, com certeza. Você vê que sempre os conceitos são essenciais e fundamentais, né? Para qualquer tipo de assunto que a gente vai aprofundando. Ah, sim. Até por isso que a gente às vezes é meio chato nesse falar, né? Tem que precisa aprender bem ali parte de arquitetura, né? Porque você vê que ele é a base ali, né, para o resto, né? E a Para base. aprimorar o conhecimento. Muito Exatamente bom. isso. E sabendo de tudo isso que comentamos sobre parâmetros de inicialização, quando você fez a sua prova lá da 082, esse tema caiu, foi abordado? Caiu. Caiu e com pegadinha ainda por cima. Ainda veio aí um bônus. Desculpa. O que acontece? Você tem uma questão lá. A partir da inicialização do seu banco de dados, a partir do arquivo pfile, você faz uma alteração, comando XYZ. O que vai acontecer? Ele vai gravar essa informação no SP-File ou no P-File? Ele vai gravar nos dois? Ele vai gravar na memória? Tal. Então, assim, são duas páginas. Na primeira página mostra todo o escopo que o banco de dados está sendo inicializado pelo P-File. E na segunda página mostram as alternativas. Então, se você não tomar cuidado, só essa primeira linha aqui, ó, seu banco de dados foi inicializado pelo P-File, onde que vão ser feitas as alterações. Então, assim, pô, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado. Então, cai na 082, que é a prova de administração, cai sobre arquivos de inicialização. Na sua, provavelmente, deve ter caído também, né? Caiu também, exatamente. E essa dica que nem você falou, que é o que às vezes você consegue matar a questão de forma rápida, né? Saber que se subiu pelo um P-File, é muito bem restrito ali as alterações que você pode fazer, né? Então, são pequenos detalhes ali, né? Que se você se atenta, né? Na hora que você vai fazer a prova, você consegue ganhar um tempo bom, né? Porque você já sabe ali como ele funciona, né? Essas dicas, né? Acabam ajudando e você acaba tendo mais tempo ali para poder fazer outras questões, né? Já mata ela logo de cara ali sem muita dúvida e ganha tempo, né? Uma regrinha que nós utilizamos até, falando um pouquinho da prova, nós utilizamos muito, o pessoal da DBLCM instrui, o instrutor na resolução de simulados, é a parte de eliminação, né? Você vai por eliminação, né? Às vezes, depende da questão, aí você consegue fazer um filtro legal e eliminar e colocar a alternativa correta ou as alternativas corretas, né? Mas é só uma observação. Mas é legal também compreender isso, né? Quando você sabe, você não decora a questão, né? Você consegue interpretar elas e fazer as eliminações ali, né? Por saber o que é certo e o que é errado. Mas sim, exatamente. muito bom, Oswaldo. E, pessoal, isso é somente uma introdução. Se você tem interesse ali, de fato, em aprofundar o conhecimento, nesse mês de julho, ali do dia 22 ao dia 25, das 16 às 20 horas, a gente vai fazer o quê? Uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os temas do quê? Da prova da OCP ali, da 1Z082, que é a primeira prova, onde a gente não vai ficar só falando que nem a gente está falando aqui, né? Mas a gente vai o quê? Mostrar na prática
como tudo isso de fato funciona, entender ali o gerenciamento do banco, né, mostrando os cenários do dia a dia que a gente está comentando aqui, né, de, pô, isso pode acontecer por isso, por aquilo, o que tem que ser feito. Então, a imersão vai ajudar nisso. E, Oswaldo, gostaria de complementar com algo mais sobre essa questão de parâmetros de inicialização? Eu acho que essa pincelada que nós demos aí, eu acho que já ajudou bastante, mas realmente na imersão a gente vai mais a fundo nesse assunto, né? Inclusive com a parte prática também, fazendo aí a exclusão de um SPFI, a criação de um PFI. Então, na imersão você consegue ver na prática realmente. Exatamente, a imersão é bem top, né? A gente consegue trazer ali, de fato, ali, cenários do dia a dia, mostrando e fazendo para você ver ali e aprender também, né? E a gente te ajuda nisso, né? Sim, bom, pessoal, então não deixe ali de participar da imersão. Ela pode mudar ali, de fato, o seu jogo, né? Te tirar ali de uma situação que às vezes você está desconfortável, porque às vezes você não tem o conhecimento, e você vai ver que é o quê? É muita mão na massa, muita prática ali, mostrando para você, esclarecendo de fato, tirando qualquer tipo de dúvida. E, Oswaldo, obrigado aí pela participação, pela colaboração de sempre. Um abraço e nos vemos aí no próximo podcast, né? Com certeza. Obrigado, Carlos aí. Tchau, pessoal. É isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde.